Então, agora os dois estão gravando. É bom Permitiu. como garantia. É. Chega no final disso, gravou, então era para gravar? Vai gravar o quê mesmo? Não era só uma reunião formal? Bom, vamos lá. Então tá gravando. É 3, 2, 1, claquete. Espera aí que eu vou escrever na mão aqui. Escreveu na mão? Então, o seu livro tá aí, Dani? Não tá. A mesma capa do meu? Ah. Todo riscado, tadinho. Vamos lá. Eu sou Juliana Arcanjo, sou trabalhadora da doutrina espírita. Lembrei, pensando nessa apresentação, no filme de Divaldo, quando ele vai se apresentar como espírita, e Joana fica vigiando ele, né? Para você, olha, como assim você é espírita, né? Você não pratica, digamos assim, intensamente a doutrina espírita? Diga que você é, né? Está espírita, né? Um aprendiz da doutrina espírita. Então, eu sou uma aprendiz da doutrina espírita e estamos aqui iniciando um projeto que se chama Aprendizes de Joana. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Sou um aprendiz, já aprendi. Sou um aprendiz da doutrina espírita. A gente está se colocando para a gente começar esse projeto que eu achei fantástico aí quando a Ju me convidou, porque aguça talvez mais a nossa vontade de ainda mais entrar para o Espiritismo, de fazer com que a doutrina entre na gente e depois que a gente consiga, de alguma forma, fazer uma entrega desse conhecimento que a gente vai adquirindo, e quanto mais a gente vai lendo, estudando, discutindo, reunindo, mas sei que nada sei. Então, a gente precisa sempre colocar nessa batida de aprendizes. E Joana vem com muitos ensinamentos e a gente está aí. Vamos começar esse projeto, né, Ju, para a gente aprender juntos aqui, né, com o nosso primeiro molde de alinhamento, né, do que a gente vai conversar, que é a Psicologia da Gratidão, o livro de Divaldo, com a grande participação de Joana, né? E aí estamos aí, firmes e fortes. Qual é o nosso objetivo, então? A gente está aqui convidando vocês a, semanalmente, esse episódio ele vai ao ar toda quinta-feira, um novo capítulo. E a proposta é, a partir deste livro de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, semanalmente nós estudarmos, como aprendizes de Joana, buscar os aprendizados das pequenas etapas e dividir com vocês. Você já ouviu falar, Dani, que a Joana é muito difícil? Ixi, como? Todo mundo fala isso, tadinha. Mas é verdade. É verdade? A moça escreve bem, mas se nós pararmos para analisar, para a gente contextualizar, a gente vai talvez aprender que é bem mais simples do que a gente acaba colocando. A prática do que ela escreve, do que ela nos transmite, muitas vezes a gente precisa assim parar um pouco e ler um capítulo, trazer a reflexão aos exemplos do dia a dia. Eu acho que é por aí o caminho. Mas a moça é boa! E tem um diferencial que a gente quer trazer para vocês nesse episódio.
Primeira coisa é lembrar que somos aprendizes de Joana. Então, estamos aqui efetivamente aprendendo. E nesse aprendizado, a gente achou muito importante que não seja apenas um aprendizado teórico, porque a transformação ela precisa se dar na nossa vivência diária, né? O que o Evangelho nos diz? Não é no esforço que se reconhece? Então, qual é a nossa proposta, Dani? O que a gente vai trazer de prática? Nós estamos escrevendo um livrinho aonde a gente coloca todas as nossas práticas de gratidão. Eu coloquei aqui, gratidão como hábito, né? E aí eu escrevi embaixo, o que sou grato hoje? Me perguntando. E aí eu vou fazendo as minhas anotações diárias de tudo o que eu tenho para agradecer. Então, esse é um convite que a gente faz para você que está assistindo a gente. Semanalmente, a partir das leituras, a partir do trecho do livro que a gente vai discutir e buscar o aprendizado, nós vamos propor também atividades. A gente está propondo para a gente, vamos praticar, vamos experimentar, mas a gente convida vocês também para praticar junto com a gente. Então, a primeira tarefa, já nesse primeiro episódio, é reserva, separa, podem ser folhas avulsas, pode ser um caderninho, uma agenda, que você se sentir mais confortável. Mas a partir de hoje, eu e Dani, a gente assume um compromisso de que iniciamos o nosso diário da gratidão. Como é que vai funcionar, Dani? Então, a ideia é que a gente pare em algum momento, que a gente faça uma higienização dos nossos pensamentos. E como funciona uma higienização? Muitas vezes você chega e quer passar lá um balde cheio de sabão, de água sanitária para limpar de vez, né? Só que antes disso, ou a sujeira, ou a organização, ou a limpeza, seja o que estiver nesse lugar, é importante que a gente consiga olhar para isso e a gente consiga reconhecer não só as coisas que a gente acha que são ruins, mas também, por um ponto de vista mais positivo, o que determinada situação no nosso dia a dia nos agregou, nos engrandeceu, nos fez termos experiências negativas, positivas, mas as experiências que vão formando nós como seres espirituais, seres que temos perispírito, espírito, matéria, como bem Joana traz nos seus livros. Então a gente precisa, nesse momento de higienização, parar, analisar uma música talvez calma, criar um ambiente onde, não estou falando de 2 ou 3 horas muitas vezes, mas a gente precisa parar, higienizar, escrevermos tudo que somos gratos durante o nosso dia. Então, esse é uma ideia, né, que estamos trazendo para dentro do nosso contexto. Então, diariamente, não é, Dani? E aí, semana que vem, a gente vai se encontrar novamente para o próximo episódio e vamos iniciar sempre com aquilo que nos chamou mais atenção durante a semana do nosso Diário da Gratidão. Convite feito, a gente espera você compartilhando também, se quiser, deixando nos comentários. Depois a gente vai abrir um canal de comunicação mais efetivo para que a gente possa ir compartilhando junto as atividades, os exercícios e essa experiência da gratidão. Então, vamos apresentar a obra, né, A Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Esse livro, ele traz vários capítulos, e cada capítulo, são 11 capítulos. Dentro de cada capítulo, ela traz 3 textos, com 3 títulos diferentes. Inicialmente, a gente pensou, né, Dani? Vamos falar, cada episódio a gente fala de um capítulo. Em 11 nós terminamos. Pois é. Ser aprendizes de Joana de Ângeles é isso. É a gente descobrir
que acho que cada episódio deveria ser uma página, né? Bom, qual o nosso objetivo, então? Cada título desse, a gente trabalha em um episódio e a gente vai falando com vocês para vocês acompanharem com a gente. Esse dia de hoje que a gente está aqui junto, iniciando, a gente está apresentando a obra e a gente vai falar só desse sumário, né? Dessa introdução, dessa primeiras páginas de apresentação de Joana de Ângeles. Show e combinado, é isso aí. A gente tem, assim, né, a obra ela repercute em várias áreas, né? E, assim, numa primeira leitura até a gente, não, vai dar para fazer, mas quando a gente para estudar, muitas vezes uma frase, um contexto, uma forma que é trazida a palavra gratidão, como ela é empregada no nosso dia a dia, nos faz refletir em muitos outros exemplos. Então, assim, né, para a gente deixar uma coisa leve, para que a gente, de fato, venha toda essa conteúdo que nós temos aqui, é de suma importância a gente ir nesse passo a passo, né, Ju? Sim. E esse início, quando ela vai falar, né, apresentar a psicologia da gratidão, ela usa uma linguagem resgatando conceitos, resgatando uma história lá da mitologia grega. E é tão interessante que ela vai contar a história de Perseu e ela explica o porquê de falar, né, dessa história e da mitologia, resgatando a metodologia que o Cristo usava, que era falar por parábolas. Né? Então, quando Cristo, por exemplo, dizia que há muitas moradas na casa do meu Pai, o que eram essas moradas? Ele falava de uma forma contando histórias e alegórica para explicar, na verdade, nesse exemplo, a pluralidade dos mundos. Então, Joana vem trazendo como exemplificação, para iniciar essa discussão da psicologia, o mito de Perseu. Você quer contar um pouquinho, Dani? Posso contar sim. Então, virou uma salada aqui, essa galera toda, que eu tive que contextualizar aqui para a gente poder achar todo mundo, né? Então, Acrísio era o rei da época, correto? Aí nós tínhamos o Perseu, que é neto do rei. Nós temos Zeus, que é pai de Perseu, que teve casou, né, ou teve um momento com a Danae, ou Danae, né, que é a mãe de Perseu e filha do rei. Nessa época, em um dado momento, o rei soube que ele seria retirado do poder ou seria tirado da sua vida por um neto. Então, o que ele fez nesse momento? Ele pegou e enclausurou a sua filha, né? Deixou ela lá para que não tivesse filhos. Vamos fechar. Nesse momento, Zeus entra nesse local onde ela está retida em forma de chuva de ouro, né? Que ele usou aqui o termo, né? E resgatou a filha do rei e com ela teve o Perseu. Quando o rei soube disso, ele pegou ambos, filha e neto, colocou numa caixinha de madeira e colocou ao mar. Tipo assim, vai dar um passeio. Nesse momento, eles são levados para a morte. Essa era a ideia que o rei constituiu nesse primeiro momento. Então, percebam todo o envolvimento da história. Caminhando mais um pouco, a gente percebe que
o que aconteceu foi esse movimento com esse medo de perder o poder, de perder a vida, né? A gente percebe que toda essa história contada, alegoricamente que seja, pelos mitos aqui encontrados por Joana, que ela nos traz uma mensagem de fundo sobre essa guerra de poder. Muitas vezes hoje nós temos aí pais, filhos que são muito gratos de um ter o outro, tem uma imensa alegria de conviver, como também nós temos os casos que não são, mas nós percebemos que como isso nos toca. Eu, por exemplo, que sou pai, eu fiquei pensando assim, nossa senhora, como é que eu vou fazer isso com minha filha, que ela chega com aquele olharzinho angelical para mim. Então, assim, percebam que muita coisa está por trás de uma metáfora, ou de uma história, ou de uma vivência como essa, né? Por fim, Perseu inconformado, né? Sempre foram colocados medos de quem? De exemplo, que era um monstro da época, ou seja, não poderia ser encarado, afrontada, sempre limitavam as pessoas. Então, os monstros que existiam na época eram as limitações que eram colocadas. Eu lembro muito quando eu morava no Sul, por exemplo, não coma leite com manga, porque faz mal. Até eu sei lá, 18, 19, 20 anos, eu não comia uva com melancia, manga com leite, pêssego com não sei o quê, porque sempre existia essa mitologia que uma coisa fazia mal à outra. E o medo me paralisava. E aqui parece que a história é do mesmo momento. Perseu, ele tem que sair para criar coragem, ou seja, encarar um monstro, cortar a cabeça do monstro, um monstro que petrifica as pessoas, que paralisa as pessoas. Então, assim, se a gente for mastigando os momentos, a gente percebe que pontualmente a gente tem relação com o nosso dia a dia. Isso que você está falando, Dani, aí Joana vai trazer para a gente que em todos, né, os seres humanos nós encontramos esses arquétipos, né? Que ela vai chamar desses arquétipos, que são todas essas coisas que a gente tem, dessas alegorias, dessas ideias, dessas crenças. Isso nos constitui. E essa história que ela traz como exemplificação, traz o exemplo, como você falou, do medo do Acrísio, que era o avô, de perder o trono, né? Da luta dos Zeus também para salvar o filho e a amada, depois do próprio Perseu, que defendeu a mãe, que lutou contra esses monstros. E é um convite que aí Joana, através dessa história, vai nos fazer para que a gente também lute contra esses monstros. Eu só queria fazer um complemento, Ju. E tanto é que Perseu, no final, quando ele consegue o objetivo, que é proteger a mãe, que é manter a mãe viva, que de alguma forma, ele assumiu, ou poderia ter assumido o trono, que era de seu avô, ele abriu mão disso. Então, isso eu achei fantástico, assim, isso me marcou aqui no finalzinho, que ele abriu mão. Ele trocou o reino do avô por outro reinado, mas ele não, de fato, o objetivo dele não era o poder, talvez a gratidão, ou que ele, né, que quisesse manter nesse momento, era sim o convívio com a mãe, o poder do livre, poder conviver de forma livre, né? Isso. E aí, trazendo novamente para a leitura, aqui, para a leitura no sentido de compartilhar um trecho muito legal desse início, Dani, está na página 10, o penúltimo parágrafo diz o seguinte: Perseu triunfou porque descobriu o significado psicológico da sua existência, que era salvar a genitora, vencer os inimigos internos, perseverar nos propósitos elevados e reconhecer a própria vulnerabilidade ante as vicissitudes
essenciais. Então, a gente está falando, quando ele né, do significado psicológico da sua existência. Nós sabemos o sentido da nossa existência? E como que a gente vai descobrir o sentido da nossa existência se nós não lutarmos contra os nossos monstros, o que na linguagem de Joana de Ângeles ela vai trazer muito nos seus livros, nos seus estudos, que é a questão das sombras. E ela vai propor, então, a psicologia da gratidão como uma forma de encararmos essa medusa, de lutarmos para defendermos os nossos, de encontrar, né, o motivo, a beleza da nossa existência. Sim, é fantástico assim o contexto dessa abertura do livro, assim, né? Porque quando a gente pensa na psicologia da gratidão, no que no dia a dia nosso nos marca muitas vezes e que isso nos limita a tomar determinadas atitudes, mas se a gente perceber que se a gente fizer essa viagem ao nosso interior, de buscar os nossos medos, de muitas vezes até encarar de forma corajosa os nossos medos, né? Porque a gente, quando encara um medo, isso eu acho que não é só o Daniel, isso eu acho que serve para quase todos nós, a gente não sabe o resultado. E muitas vezes a gente precisa se permitir, não o resultado que a gente quer, mas talvez o resultado que a gente necessite naquele momento ao encarar um medo. Então, muitas vezes a pessoa não quer atravessar a rua porque ela não sabe se ela vai chegar seca ou molhada do outro lado da rua. Mas, quem sabe, esse início de Joana, ele é um convite para que a gente possa fazer uma reflexão interna de quais são os nossos medos, de que nos limita, né? Eu, por exemplo, o livro, o nosso caderninho da gratidão, ele é um desafio educador para mim. Isso, quando a gente estava fazendo a contextualização dele, eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou ter que me reeducar. Porque eu tenho certa dificuldade de parar para sentar, para escrever ou para fazer. Muitas vezes eu tô preferindo livro que eu consigo ouvindo no carro. Então, assim, eu fui me transformando mas, peraí, e esse pedacinho que é sentar, que é escrever com calma, né, com análise, com um olhar amoroso e sentimental para dentro de mim, o que eu preciso agradecer de fato? E assim, eu anotei dessa passagem que ele, cara, ele mata o avô dele sem querer. Não foi nem com o objetivo. E aí você trouxe esse penúltimo parágrafo da página 10, onde ele descobriu o significado psicológico de tudo, e aí a gente amarrou tudo, né? Ele, de fato, ele buscava essa coisa que nós espíritas, ou estudantes, ou aprendizes de espíritas, buscamos, que é essa inquietação de a gente querer evoluir de uma forma mais certa possível, ou de uma melhor forma possível, né? Mas, Dani, não conta o detalhe de como o Perseu matou o avô, tá? Porque aí a gente agora precisa incentivar as pessoas a pegar o livro e finalizar essa história mitológica. Me seguro. Conta muitos detalhes, vamos para as analogias, mas não conta esse detalhe, por favor, porque as pessoas vão ter aí uma semana até a gente iniciar a primeira parte do capítulo 1 e ir lá no livro e descobrir como é que se deu esse por acaso aí que você já adiantou. Semi-spoiler. Ai. E o que mais? Então, eu passo agora, assim, ainda desse primeiro momento, pelas
considerações que Joana traz, né? Ela bota como se fosse um espaçamento para as considerações que ela faz com esse caso mitológico. E ela traz assim: a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Então, muitas vezes a gente vive num mundo que não é talvez o nosso mundo, ou nós nos envolvemos com assuntos e damos importância e relevância a determinados assuntos que muitas vezes não é a nossa realidade, não é o que o nosso mimado ego, né, como a gente costuma falar, né, nosso ego, ele é 3 letrinhas, mas ele é tão grande, né, porque ele assume essa proporção de tomar atitudes por nós. E aí a gente fala, foi meu ego, como se fosse outra pessoa. Só que se a gente pegar esse momento, ela fala num eixo self, ego e self. Na moda de hoje, o self é o quê, Jô? Quem que está aparecendo aqui? Nosso retrato é que aparece no nosso self. Então, ela traz assim que a psicologia da gratidão é um roteiro muito seguro para que conquistemos de fato, ou conquistemos de fato, a nossa realidade. Só agradecendo, eu fico com dedos porque parece que eu vou dar spoiler dos outros capítulos. Eu estou me segurando, aí você para, tá? Você para, eu estou me segurando. Deixa eu dar só um meio spoiler, então. A gratidão, ela é diferente de um obrigado. E isso parece que no dia de hoje, tudo virou gratidão. Então, quando a gente lê o livro aqui da Joana, a gente percebe que a gente está empregando, talvez, não no melhor formato, a palavra gratidão. Ô, Dani, esse eixo ego-self, eu fiquei pensando justamente numa metáfora, um exemplo que você deu agorinha, você falou desse atravessar a rua. Nós precisamos atravessar essa rua para sair desse ego, né? Dessa coisa que a gente está muito empombada, enfeitada, para acessar verdadeiramente, né, o que nós somos. E o que nós somos precisa ter essa contextualização de entender o valor da sua existência, de entender o porquê da nossa existência, de compreender as nossas deficiências, as nossas sombras. Precisamos atravessar essa rua. Não dá para ficar parado aqui vendo que tem alguma coisa lá. Mas, né, o medo a crise, né, do rei, ao ponto de colocar a filha e o neto, afastá-los, né, mandá-los para a morte. E quantas vezes a gente faz isso, aí lembrando uma passagem de Jesus, que é dos talentos. Nós fazemos isso com os nossos talentos. Nós enterramos os nossos talentos. Nós pegamos as nossas possibilidades de trabalho, as coisas boas que nós temos, e a gente enterra com medo de perder. E não atravessa a rua. E a gente acha muitas vezes que o simples fato de atravessar a rua é uma metáfora importantíssima. Uhum. E se você pegar eu, Daniel, que estou com mais de 40 anos aí, eu já... Não era para dar spoiler? Achei que você tinha 30. 23 minha filha fala, né? Mas assim, deixa ela. Daqui uns anos ela cresce e entende a contagem até mais. Mas pega um exemplo meu que tem uma experiência que eu sei que ao pisar na calçada eu preciso olhar para um lado e olhar para o outro e vou atravessar a rua se não vier carro.
E muitas vezes a gente se arrisca, vai atravessar fora da faixa, a gente vai atravessar no sinal que está verde, a gente vai achar que dá tempo de passar, e muitos acidentes podem acontecer. Mas se a gente não se permitir que acidentes aconteçam, que a gente se arrisque também, a gente nunca vai conseguir, talvez de forma saudável, ser seres humanos integrais. O ser humano integral, ele não é perfeito, ele é integral com todas as suas imperfeições. E aí o que acontece? Isso é a luz da evolução. Nós precisamos colocar que para a evolução, muitas vezes nós precisamos ter algum determinado sofrimento. Joana traz aqui logo no terceiro parágrafo da página 11, nesses dias de violência e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, ou seja, que de fato sejam importantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar em referência à saúde integral dos seres humanos. Então, perceba que ela nos convida a mais. Então, contextualizando, Dani, vou citar uma outra obra, que não é uma obra espírita, é o livro A Ciência da Felicidade, de uma pesquisadora que durante anos ela fez várias experimentações, eu não lembro agora qual universidade nos Estados Unidos, se era Harvard, se era outro, mas ela traz um embasamento muito sólido científico, a pesquisa de elementos necessários para se alcançar a felicidade. E em uma proposta vasta de várias ações, de várias práticas, a primeira para alcançarmos a felicidade é a prática da gratidão, não é? E vou complementar isso que você está falando. Joana traz logo abaixo: vive-se o afã dos prazeres grosseiros e tóxicos, sem nenhuma oportunidade para o espírito que se é ante as pressões vigorosas do materialismo que domina a sociedade terrestre. Ou seja, muitas vezes, nessa linha que você trouxe de que a gratidão é alguma coisa, eu vou usar minha ignorância, Ju, é uma coisa intangível aos olhos nus. Eu acho que a melhor forma de eu expressar a gratidão, eu não consigo pegar, mas se eu fizer, eu saberei o retorno que ela poderá me dar. E aí talvez materialize. Aí a gente tem. Mas perceba que se há um estudo, e nesse estudo a primeira coisa que aparece é um bem que não é, entre aspas, na minha denominação material, e a gente vive o que hoje? O que nós valorizamos hoje no nosso dia a dia? Quais são as coisas que a gente traz como nossa lista 1 de necessidades? Então, a gente tem vários exemplos. A gente passa por dificuldades, quais forem, seja de um momento como passamos ou estamos passando, onde nós estamos sendo limitados ao nosso livre convívio, e isso desestabiliza muitas pessoas. Parece que tira aquela segurança que a pessoa tem sobre alguma coisa que ela consegue pegar. E aí eu me pergunto, né, o que nós estamos, de fato, trazendo nos nossos top 1 aí da nossa vida? Quais são os itens que nós valorizamos? Então, encaminhando, Dani, já para a finalização desse primeiro episódio, desse primeiro momento do Aprendizes de Joana, fica o convite para a leitura, fica o convite para esse aprendizado, e um aprendizado que é importante que ele seja vivencial, como a gente falou, entre outras coisas, da gente se propor verdadeiramente a começar a atravessar essa rua. E começar a atravessar essa rua, a prática diária, o exercício realmente por escrito, porque não é diferente se eu penso, hoje eu sou grato por tal coisa. Ficar aqui no pensamento e a gente materializar por escrito, nesse diário da gratidão,
que a gente está propondo a todo mundo que, né, deseja acompanhar esses episódios conosco para ser aprendizes de si mesmo, aprendizes de Joana, tem uma diferença bem grande. Então, fica esse convite para esse amadurecimento, para todas essas descobertas que vamos... Esse é só uma primeira gotinha. Verdade, Ju. Assim, é muito gratificante a gente se colocar aqui na cadeira de aluno de uma doutrina tão rica, né? Eu assim, de fato, eu fico... O coração explode de felicidade, né? É um momento assim que talvez seja até um divisor de águas na minha existência. É um momento onde eu consiga, de fato, potencializar mais ou melhor, ou de uma outra forma, momentos, vivências, experiências, dificuldades, desafios. E aí, talvez com o coração mais cheio de gratidão ainda, seja mais fácil passar por tudo isso de uma forma mais leve, né? Certamente, Dani, teremos dificuldades, certamente teremos empecilhos, vai ter dia que a internet vai travar, vai ter dia que talvez a gente não consiga, tenhamos dificuldade de estar reunidos aqui, vai ter dia que às vezes na hora de baixar o vídeo e ir para a transmissão o negócio não vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, que vai dizer que a gente falou alguma coisa errada, e estamos nos colocando verdadeiramente como aprendizes. E que nesse exercício saibamos ser gratos, inclusive por todas as críticas e por todas as coisas, sejam as boas, sejam ruins, porque elas também fazem parte do que são as nossas sombras e que, se consideramos ruins, é porque há algo no nosso orgulho, ou na nossa vaidade, ou no nosso egoísmo, que não está conseguindo aceitar outras coisas, né? Então, como é que podemos finalizar esse... Vou ler uma frase, tá, Dani? Que está justamente na transição dessa introdução para o capítulo 1, aparece grande aqui na página, que diz o seguinte: a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Assim seja, né? Que cultivemos a gratidão. Então, acho que esse resume bem o nosso convite, que é um convite para o amadurecimento psicológico, para que esses episódios, para que esses momentos de aprendizado, eles nos enriqueçam de paz e de alegria, e todo aquele que a cultiva. Então, que não apenas para nós aqui aprendizes, mas para muitos outros aprendizes que aceitarem esse convite conosco, né? Que possam se iluminar, que possam se encher de gratidão, experimentar o que é essa energia gostosa de poder estar aqui hoje. Sim, e com certeza. Então, fica o convite para o nosso segundo momento, que vai acontecer toda quinta-feira, né? Aqui pelo canal da casa. E Clara de Assis. Clara de Assis. E queria convidá-los a, de fato, estudar conosco o livro. Pouquinho a pouquinho, todas as contribuições que chegarem para a gente também são fantásticas. Eu acho que, assim, demonstra que nós estamos numa rede, nós estamos numa conexão. Então, eu e Ju talvez estejamos aqui hoje de pink cérebro, né, querendo aprontar para o mundo,
Mas entendam que todos nós estamos envolvidos e temos as responsabilidades, inclusive de nos ajudar a desenvolver da melhor forma esse conduzir, né, esse trabalho junto com a espiritualidade com que a gente se propõe. Então, assim, de fato, muito agradecido de coração, muita gratidão. Esperamos que venham conosco, né? Que nos ajudem. Então, agradecer também à Casa de Clara de Assis, que aceitou esse convite para que nos ofereceu o espaço para compartilhar o estudo. E a gente se vê em breve no próximo episódio, com muitas novidades chegando a cada dia e a cada vez. Vem com a gente, deixa comentário e adquira seu livro se você não tem. Sigam os bons. Sigam as redes sociais, a gente vai divulgar. Nas redes sociais, Clara de Assis, nas redes do Instagram e do Face, todos os dias a gente compartilha uma mensagem de Joana, que não é do livro Psicologia da Gratidão, mas é do livro Vida Feliz, que também traz mensagens de despertar muito relevantes. Estamos nessa busca. Vem com a gente. Show. Beijos.